Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre oração subordinada adverbial. Então, o que é uma oração subordinada adverbial? É considerado uma oração subordinada adverbial quando se encaixa na oração principal, funcionando como adjunto adverbial. São introduzidas pelas conjunções subordinativas e classificadas de acordo com a circunstância que exprimem. Elas podem ser causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Então, vamos ver cada uma delas. As orações causais, as orações subordinadas adverbiais causais, indicam a causa da ação expressa na oração principal. As principais conjunções são porque, visto que, como, uma vez que, posto que, etc. A cidade foi alagada. Qual é a causa da cidade ter sido alagada? Porque o rio transbordou. Então, veja que nós vamos considerar como oração subordinada adverbial causal a partir da conjunção porque, ok? Consecutiva. Então, aqui a cidade foi alagada é a oração principal. Porque o rio transbordou, oração subordinada adverbial causal. Vamos para a consecutiva agora. Indica uma consequência do fato referido na oração principal, ok? Aqui no caso, quais são as principais conjunções? O, perdão, que, precedido de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que, etc. Tá? A casa custava tão cara que ela desistiu da compra. Veja, pessoal, que aqui é considerada a oração principal, isso aqui, ó. A casa custava tão cara. A subordinada vai ficar do que em diante. Mas veja que antes desse que, eu sempre vou ter um tão, ou um tamanho, ou tal, tá bom? Mas é a partir do que em diante que é considerada como uma oração subordinada adverbial consecutiva, vai indicar consequência, ó. Custava tão cara, qual a consequência? Desistiu da compra, ok? Aí nós temos as condicionais, expressam uma circunstância de condição com relação ao predicado da oração principal. As principais conjunções condicionais: se, caso, desde que, contanto que, sem que. Então, exemplo: deixa um recado. Qual a condição para eu deixar um recado? Se você não me encontrar em casa, caso não me encontre em casa, ok? Então, deixa um recado, oração principal, oração subordinada adverbial condicional, se você não me encontrar em casa. Concessiva indica um fato contrário ao referido na oração principal. Quais são as principais conjunções concessivas? Embora, a menos que, se bem que, ainda que, conquanto que. Exemplo: embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, ocorreram vários imprevistos. Posso começar por ocorreram vários imprevistos? Pode, a oração principal é essa aqui, ó. Ocorreram vários imprevistos, embora tenha sido cuidadosamente planejado. Então, quando eu começo pela oração subordinada, veja, adverbial, veja que ela é separada por vírgula, né? Mesmo porque, quando a gente desloca o advérbio para o início da oração, eu tenho que separar por vírgula. A mesma coisa se for uma oração subordinada adverbial, tá bom? Então, aqui, ó, embora tudo tenha sido cuidadosamente planejado, é oração subordinada adverbial concessiva e ocorreram vários imprevistos, seria a oração principal, ok? Conformativa indica conformidade em relação à ação expressa pelo verbo da oração principal. Principais conjunções: conforme, consoante, como, segundo. Tudo ocorreu conforme estava previsto, tá? Então, veja, gente, se você parar aqui, ó, tudo ocorreu. Tá incompleta essa oração principal, né?
Então, eu preciso de uma sequência aqui, ó, conforme estava previsto. Então, conforme, oração subordinada adverbial conformativa. Eu poderia substituir aqui esse conforme por como também. Vocês viram que aparece o como em outras orações também, né, gente? É só vocês fazerem a substituição do como por uma outra conjunção parecida, tá? Então, aqui, tudo ocorreu como estava previsto. Se fosse como, dá para substituir por conforme estava previsto. Comparativas são aquelas que expressam uma comparação com um dos termos da oração principal. As principais conjunções: como, que, do que. Ele tem estudado, como um obstinado, como um louco, como, né, uma pessoa louca mesmo, né? Muito, tem estudado bastante. Então, como um louco. Então, aqui, gente, veja que o como aqui, eu estou comparando ele com uma outra coisa, né? Ó, como um obstinado. Uma pessoa obstinada é aquela pessoa assim que está super concentrada naquilo que está fazendo, é aquilo que, né, ele quer atingir uma meta de qualquer jeito, tá bom? Oração subordinada adverbial final. Ela exprime a intenção, ou seja, o objetivo que se declara na oração principal. Então, assim, qual é a intenção de fazer alguma coisa, né? Então, quais são as principais conjunções? Para quê, a fim de quê, por quê. Sentei-me na primeira fila. Qual a finalidade de sentar na primeira fila? Na primeira fila, a fim de que pudesse ouvir melhor, a fim de que pudesse assistir melhor o filme, por exemplo, tá? Então, para que eu pudesse ouvir melhor, certo? Então, é um objetivo, né? Exprima um objetivo ao que está expresso na oração principal. Então, sentei-me na primeira fila, oração principal. Para que eu sentei? Oração subordinada adverbial final, a fim de que pudesse ouvir melhor. Temporal demarca um tempo em que ocorreu o processo expresso pelo verbo da oração principal. Principais conjunções: quando, enquanto, logo que, assim que, depois que. Então, ó, eu me sinto segura assim que fecho a porta da minha casa. Logo que fecho a porta da minha casa. Depois que fecho a porta da minha casa. Então, eu me sinto segura, oração principal. Assim que fecho a porta da minha casa, oração subordinada adverbial temporal, ok? E para finalizar, proporcionais. Então, oração subordinada adverbial proporcional expressa uma ideia de proporcionalidade relativamente ao fato referido na oração principal. Quais são as principais conjunções? A proporção que, à medida que, quanto mais, tanto menos. Então, ó, a proporção que avançamos, chegamos mais perto de nosso destino. De novo, olha, aqui eu introduzi a minha oração pela oração subordinada adverbial. Portanto, vírgula, chegamos mais perto de nosso destino, a oração principal. Pode ser o contrário, chegamos mais perto de nosso destino à proporção que avançamos? Pode, tá bom? Aqui é só uma questão de como eu quero começar a minha oração, seja pela principal, seja pela subordinada. A proporção. Então, gente, o importante é que vocês observem que a oração subordinada, ela sempre vai ser introduzida pela conjunção subordinativa, tá bom? Adverbial, certo? É isso, pessoal. À medida que vocês treinarem bastante, vocês vão entender.